Olá pessoal, sou o professor Joel e hoje eu vou mostrar para vocês algumas maneiras diferentes, de resolver funções de primeiro grau, as famosas funções afins. Vem aqui comigo. Esse gráfico aqui eu peguei de uma questão que mencionava sobre uma represa, tá? Que ela foi inaugurada, num determinado tempo, com 8.000 metros cúbicos, esse volume está em milhares, esse volume está em função do tempo, tá? E no decorrer dos anos, esse volume vem diminuindo. Já é perceptível pelo gráfico. O gráfico é exatamente esse. Tá? E a pergunta da questão é: quantos anos vai levar após a inauguração, tá, para atingir 2.000 metros cúbicos? Essa é a questão. Bom, por que estamos diante de um gráfico de uma função afim? É porque a linha, que descreve esse gráfico é uma linha reta. Todo gráfico que tem como comportamento uma linha reta, estamos diante de funções afins. É importante tu lembrar que toda função afim, ou as famosas funções do primeiro grau, elas são escritas no formato f de x igual a ax mais b. Onde esse a ele é chamado de coeficiente angular, e o b ele é chamado de coeficiente linear. O que acontece aqui nessa situação? A gente tem o gráfico, ou seja, alguns pontos do gráfico, mas nós não temos a lei que faz justamente essa relação. E se eu souber a lei que descreve essa situação, eu consigo calcular o tempo, ou seja, eu consigo descobrir quem é esse x, para que essa função atinja um volume de 2.000 metros cúbicos. Então, a minha f de x aqui seria o meu volume e o meu x seria o tempo em anos. Então, quando nós tivermos 2.000 metros cúbicos, na verdade, esse volume está em milhares, então eu não preciso colocar 2.000, só colocar 2. Então, quando nós tivermos aqui 2, qual vai ser o tempo que isso vai acontecer? Mas, para isso, eu preciso saber quem são essas constantes, o a e o b. Bom, então vamos lá. Tem duas saídas aqui. Primeiro, é tu calcular o coeficiente angular. Uma saída. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas não há muita dificuldade quanto a isso. Uma vez que tu lembres que o coeficiente angular, esse a, ele nada mais é do que a razão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas de dois pontos quaisquer do gráfico. Então, eu conseguiria calcular esse A fazendo a divisão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas de dois pontos do gráfico. Uma vez que, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Então, se eu tiver deste gráfico exatamente dois pares ordenados, eu consigo calcular o coeficiente angular. E eu tenho. Por que eu tenho? Porque eu tenho esse primeiro ponto aqui, que é o par ordenado 8 e 5. E eu tenho este outro ponto aqui, que é o par ordenado. Aí, cuidado, é sempre x e y primeiro. X é zero. Quando x é zero, ou seja, no tempo zero, que é quando foi inaugurada, a minha represa, ela tem um volume de 8.000 metros cúbicos. Então, este par ordenado aqui, 0 e 8. E aí basta vocês definirem quem vai ser o teu x1y, que seria o primeiro ponto, quem vai ser o teu x2y2, que é o teu segundo ponto. E isso é indiferente, Então, por exemplo, eu vou considerar aqui o 8, 5 como sendo o meu ponto 2. Então, seria o meu x2 e aqui meu y2. Consequentemente, aqui eu vou ter o x1 e o y1. E aí é só substituir na fórmula. Então, quem seria esse coeficiente angular? Estou indo pelo caminho mais difícil, tá? Depois eu vou facilitando a vida de vocês. O A, então, vai ser y2, que é 5, menos y1, que é 8. 5 menos 8. Sobre o x2, que é 8, menos x1, que é 0. 8 menos 0. Então, nós temos aqui menos 3 oitavos. Esse é o A. Já era esperado que esse A é negativo. Por quê? Porque nas funções afins, se a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Se a reta é crescente, esse coeficiente angular teria que ser positivo. Beleza? Tá, professor, e agora? E o coeficiente linear? Como que eu encontro esse coeficiente linear? Agora é muito simples, tá? O que vocês vão fazer? Uma vez que você já sabe o valor do A, vocês escolhem um desses pontos, qualquer um dos dois, e substitui lá na lei. O par ordenado, x e y, que seria x e f de x, tu vai escolher ou um ou o segundo, indiferente, e o meu A que eu acabei de descobrir. Ah, mas qual deve ser feita essa escolha? Qual seria a maneira mais fácil? Se tu tiver uma coordenada que é nula, melhor ainda. Olha só que barbada, vou pegar lá o meu x1, y. Então, para o ponto x1,
y1, ou seja, quem é esse par ordenado aí? 0 e 8. Como ele é um ponto do gráfico, ele satisfaz a lei. Então, vamos lá. f de x, no lugar da f de x, lembra que é y, né? Então, eu vou escrever 8. Igual o a, que é menos 3 oitavos, vezes o meu x, que é 0, mais o meu b, que eu não sei. Opa, x, que é 0, mais o b. E aí, qualquer número vezes 0 é 0. Então, o b de cara é 8. Pronto. O b é 8. Achei o a, achei o b, então achei a lei da função. Qual é a lei da função? F de x igual ao a, que é menos 3 oitavos, vezes o x, mais o meu b, que é 8. O que eu quero? Eu quero saber quem é esse tempo, ou seja, quem é esse x, quando o meu volume é 2.000. Então, meu volume é f de x. Então, 2 igual a menos 3 oitavos vezes x mais 8. Uma equaçãozinha de primeiro grau. Vou passar o 8 para lá. 2 menos 8, menos 6. Menos 6 igual a menos 3x oitavos. E aí, 8 está dividindo, passa multiplicando, 3 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou trazer para cá, mas depois eu vou apagar aqui, só para vocês pegarem a referência. Tá? Vai ficar assim, ó. Menos 6 vezes 8 igual a menos 3 vezes x. Multiplica por menos 1 ou já passa o menos 3 dividindo. Eu vou passar o menos 3 dividindo, ó, sem problema nenhum, porque eu sempre troco a operação. O menos 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Leva o sinal junto. Quem tu evita ter que multiplicar por menos 1. Tá? E aqui, ó, menos dividido por menos é mais. Então, tu já sabe que essa conta vai dar positiva. Até porque não faz sentido encontrar um x, que é um tempo em anos, negativo, né? Então, eu simplifico aqui, ó, vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Então, o meu x é 16. 16 anos. Tá? Ou seja, quando aqui for 2.000 metros cúbicos, lá vai ser 16 anos. Tranquilo? Esta é uma maneira de resolver, que eu julgo a mais complicadinha. Perfeito? Dá um print aí, dá uma segurada, dá um pause. E agora eu vou te mostrar a segunda saída, que eu julgo muito mais fácil se tu te ligar num detalhe, tá? Aguenta aí que é só eu apagar aqui. Pronto. Quadro limpo, tá? Agora eu vou te mostrar a segunda saída. A segunda saída é vocês lembrarem, né, qual é o significado desse b, desse coeficiente linear. Lembra que na função afim, o coeficiente linear, o b, ele identifica, né, ele te mostra o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, o b indica o ponto de intersecção, vou abreviar aqui, com o eixo y. E, para minha sorte, nesse exercício, eu tenho exatamente o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Olha lá onde a reta está cortando o eixo y, em 8. Aquele 8 é o teu b. Acabou. Tu já sabe o b de cara. Daqui, ó, tu já conclui, ó, esse cara é o b. E aí é o mesmo raciocínio que eu já fiz antes. Ó. Uma vez que tu sabes que o b é 8, como é que eu faço para chegar no coeficiente angular? Eu escolho um par ordenado, só que eu não posso pegar esse, porque esse me definiu o b. Então, eu tenho que pegar um outro ponto qualquer, aí eu sou obrigado a pegar o 8 e o 5, tá? Então, eu vou pegar o par ordenado 8 e 5, ou seja, x e y, e vou jogar lá na nossa lei padrão. No lugar da f de x, que é o meu y, eu vou colocar 5, igual o a, não sei, vou descobrir aqui, vezes o meu x, 8, mais o meu b, que eu já sei que é 8, através dessa informação aqui. Tá? O coeficiente angular, ele te diz só como que é o comportamento da curva, né? No caso da reta, né? Se é crescente é positivo, se é decrescente é negativo, que a gente já espera encontrar um A negativo. E o B, que é o coeficiente linear, ele vai te dizer exatamente o ponto onde a reta corta o eixo Y. Claro, não é todo gráfico que ele já te dá essa informação, mas nesse ele nos deu, então fica muito mais fácil, tá? E aí é só fazer as continhas agora. Aqui é B, não, desculpem, o B a gente já sabe, é 8, ó. Passo 8 para cá, então vai ficar menos 3, 5 menos 8, igual a 8A. Então, é só passar o 8 dividindo e, finalmente, a gente chega no mesmo cálculo do A, menos 3 oitavos. E daí em diante é a mesma coisa que eu acabei de resolver anteriormente, né? Tu tem o A, tu tem o B, joga no lugar da f de x por 2, na f de x é por 2, e vai calcular o teu x. Vai dar a mesma resposta. Tranquilo?
Terceira e última maneira, tá? Eu prometi para vocês 3 métodos diferentes, tá? Todo gráfico linear, tá? Dá para resolver mediante uma semelhança de triângulos, principalmente, claro, depende qual é o meu objetivo, né? O que eu quero, né? Observe, eu vou continuar meu gráfico aqui, ó. Eu quero saber qual é o tempo em anos, tá? Quem é esse ano, tá? Para que eu tenha 2.000 metros cúbicos. Então, ó, o que está acontecendo? Ó? Esse gráfico vai continuar descendo, não sei até onde, vai chegar um determinado momento que aqui vai ser 2.000 metros cúbicos. Tá? Aqui vai ser 2. Para esta informação, X. Não sei quem é esse X. Perfeito? E aí, fazendo isso, já dá para perceber aqui, ó, que existem alguns triângulos retângulos. E já te afirmo, né? Eles vão ser sempre semelhantes, tá? Tem um triângulo retângulo pequenininho aqui, tem um triângulo retângulo intermediário aqui, e tem um triângulo retângulo grandão. Eu poderia trabalhar com quaisquer 2 desses 3. Tu escolhes, tá? Então, vem aqui comigo. Por exemplo, tá? Eu vou pegar o triângulo retângulo grandão, tá? Todo ele. E eu vou comparar, onde é que eu quero, né? Eu quero com X. Então, eu vou comparar com um pequeno aqui, ó. Então, vou numerar, ó, triângulo retângulo grande, o 1, e o triângulo retângulo pequeno, o 2. Vou fazer essa comparação, vou fazer essa proporção. Tá? Ah, quais são os lados desse triângulo, Joel? Muito simples, olha aqui, ó. Olhando para o triângulo retângulo grande, ó, quanto que vale esta dimensão aqui? Lembra que aqui é 0, né? Então, x menos 0 é x. Quanto que vale a altura desse triângulo retângulo? Ó? 8 para 2. De 8 para 2 são 6 unidades de diferença. Que eu vou saber exatamente a altura e o comprimento. Tá? No triângulo retângulo pequeno, quanto que vale essa base aqui? Ó? Essa base é x, é sempre maior ou menos menor, que não dá para descobrir porque vai depender desse x. Então, vai ficar indicado, x menos 8. E essa altura pequenininha aqui? Essa altura pequenininha é 5 menos 2, ou seja, 3. Como os triângulos são semelhantes, né? Quando a gente tem triângulos semelhantes, a razão entre os lados correspondentes estão sempre em proporção, certo? Então, é só montar aqui a proporção. 6 está para 3, assim como x está para x menos 8. E numa igualdade de frações, numa proporção, a gente multiplica em x, né? Então, vai ficar assim, ó, 6 que multiplica x menos 8 igual a 3x. Faz a distributiva, 6 vezes x, 6x, menos 48, igual a 3x. Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. 6x menos 3x é 3x. 48 vai para lá positivo. 48 dividido por 3, adivinha quanto é que dá? 16. 16 anos de novo. Então, quaisquer uma das 3 maneiras, tu vai chegar na mesma resposta. Depende, claro, o que tu tem de informação, qual é o teu objetivo, o que tu queres calcular. Espero que eu tenha conseguido dar uma luz aí para vocês nesse exercício de funções afins. Se tu gostou, curte lá o canal, se inscreva no canal para mais dicas igual essa. Feito? Um forte abraço. Tchau, tchau.